vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês viram já no título, eu vim mostrar para vocês a minha receita de um bolo, gente, recheado. Nesse vídeo você vai acompanhar todo o passo a passo, desde preparando a massa do bolo, assando, fazendo os recheios, montando e confeitando. Então você vai sair desse vídeo assim, craque para fazer um bolo para comemorar aí o seu aniversário ou qualquer outra data específica que você queira comemorar. Eu já te convido para acompanhar esse vídeo e assistir até o final, porque ele tá cheio de dicas muito importantes, tá bom? Para que dê tudo certo aí com o seu bolo. Então é isso, chega de enrolação e simbora pro vídeo. Antes de continuar, esse bolo eu fiz para gravar aqui pro canal, mas foi uma data especial, que foi os 2 aninhos do meu bebê. Mas o bolo que eu fiz pro aniversário eu não gravei aqui pro canal. Foi um bolo quadrado, né, retângulo, né, um bolo maior, e eu não gravei aqui pro canal, até porque eu não sabia se ia dar certo. Mas como deu, eu decidi vir gravar um outro bolinho e fazer, mas foi tudo a mesma coisa, foi o mesmo passo a passo que eu segui. Então vocês podem acompanhar aqui, é a mesma coisa. Eu vou deixar aqui a foto do bolo que eu fiz pro aniversário dele. E é isso, chega de enrolação e simbora pro vídeo. Então vamos lá, eu vou estar usando esse copo aqui para medida de todos os ingredientes que eu vou estar usando para fazer a massa desse bolo, tá bom? Começa colocando aqui 1 copo de leite, 2 ovos e 1 copo de açúcar, mas assim, não tão cheio igual vocês estão vendo aí. E também coloquei meio copo de óleo, tá? Coloquei aí para bater na batedeira em velocidade média. Vou deixar aqui batendo por 1 minutinho e depois eu já venho com o trigo, colocando aqui junto a essa mistura aqui. Já bateu o tempo suficiente usando o mesmo copo de medida, eu vou colocar aqui 1 copo bem cheio da farinha de trigo, né? E vou estar ajudando aí com a colher até a batedeira conseguir aí pegar toda essa farinha de trigo e deixar a massa bem lisinha. Misturou tudo, agora eu já venho com o segundo copo e jogo tudo também. Vou fazer o mesmo procedimento aqui e eu coloquei mais meio copo desse, que eu achei que a massa estava bem mole ainda. Então, eu coloquei mais meio copo, tá bom? De trigo. Então, aí é o ponto que você sentir mesmo que tá uma mistura bem homogênea. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho da massa. Depois de misturar bem, eu venho com uma tampinha bem cheia do fermento, tá? E aí é só para misturar o fermento junto com essa massa e com a minha forma já untada aqui, eu vou despejar essa massa e vamos colocar esse bolo para assar. Aqui está o bolo, minha gente, acabei de tirar do forno, tá bem assadinho, tá? Eu deixei ele ficar mais moreninho assim, porque eu gosto, mas ele tá bem quente, acabei de tirar do forno agora. Aí, vou deixar ele esfriar completamente pra poder desenformar ele. E, enquanto isso, eu vou estar fazendo o recheio do nosso bolo. Para o recheio do bolo, eu vou estar usando uma caixinha de leite condensado, tá? E 2 caixinhas de creme de leite, porque eu gosto assim que acaba ficando menos doce, tá bom? Então, vou colocar aqui na panela o leite condensado. Agora, eu vou colocar aqui o creme de leite também, os 2, tá? Agora, eu vou levar isso aqui pro fogo e vou mexer até dar o ponto de brigadeiro, gente. Naquele ponto que todo mundo sabe como que é, tá bom? Quando ele ferver e estiver chegando aqui próximo ao ponto, eu mostro pra vocês. É só mexer, não pode deixar de mexer, principalmente quando começar a ferver. É igual fazer brigadeiro mesmo, mexe todos os cantinhos. Gente, esse aqui é o ponto do nosso recheio, ó. Ele tá bem consistente, ó, bem grossinho. Depois, quando ele esfriar, ele vai pegar uma consistência a mais, tá? Ai. Gente, toma cuidado, porque isso espirra muito. Vocês estão vendo aí, né? Espirra pra todo lado, então assim, toma cuidado aí pra não se queimar. E esse aqui é o ponto, ó. A gente consegue ver o fundo da panela quando você tira o recheio, ó, consegue ver facilmente. Já tá pronto o nosso recheio aqui. Vou colocar aqui, gente, nessa vasilha de plástico mesmo, tá? Vocês podem ver que o recheio já mudou um pouco a textura.
e ele vai esfriar mais, tá? Vai esfriar, não, vai pegar... E ele vai pegar mais consistência, tá? Eu vou cobrir aqui junto com o bolo também tá aqui, ó. E aí eu já vou fazer a nossa geleia de morango pra gente dar continuidade. Aqui tá os morangos picados, como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma geleia de morango também pra rechear esse bolo. Eu não sei a exata quantidade de morango, gente, que tinha, porque tava congelado, mas era um quadradinho assim, ó, pequenininho. Como eu cortei tudo em pedacinhos assim, ó, então deu essa quantidade aqui, mas é uma quantidade ideal pra mim, já que o meu bolo é pequeno. Aí eu vou colocar o morango tudo aqui na panela. Agora eu vou colocar o açúcar. E antes de colocar, deixa eu falar com vocês. O açúcar você pode estar colocando meio a meio. A mesma quantidade de morango você coloca de açúcar, tá bom? Se você tiver como medir aí e ver a quantidade. Se não, você coloca a olho mesmo, igual eu vou fazer aqui. Eu tô com essa colher aqui, ó, que ela é grande, tá? Uma colher um pouquinho maior do que a colher de sopa. Eu acho que eu vou estar colocando aqui 3 dessa. Ó, 2. Eu vou colocar 3 dessa aqui. E só isso, gente. Agora a gente vai estar levando isso aqui lá pro fogo também. Diferente do outro recheio, esse aqui a gente não precisa estar mexendo o tempo todo. E também, gente, não precisa estar colocando água nesse recheio, tá bom? Porque como vocês podem ver, ó, o morango ele solta bastante água e o açúcar também vai derreter aqui. Então, vai ser o suficiente pra chegar ao ponto aqui da geleia de morango, tá bom? Já derreteu aqui todo o açúcar, então nesse ponto aqui, ó, a gente não precisa mexer, pode deixar ela cozinhar aqui, tá em fogo alto, tá bom? Mas vez ou outra a gente vai vir aqui e vai dar uma misturada. Aqui, gente, já é um ponto que a gente já poderia estar desligando o fogo, ó. Ainda tá com bastante pedacinhos do morango e está com pouco caldo, ó. Só que como é pra rechear o bolo, então eu vou deixar ficar um pouquinho mais aqui no fogo pra dar uma engrossada a mais aqui, tá bom? Pra geleia ficar um pouco mais consistente. Aí vou estar abaixando o fogo aqui agora. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Como vocês podem ver, ficou com bem pouquinho caldo, tá? Quase nada, né? Mas é o ponto que eu quero. Ficou aqui com alguns pedacinhos. E essa geleia também você pode estar usando para fazer outras receitas, tá? Não precisa ser só o bolo, você pode estar usando aí para fazer alguma sobremesa e complementar com essa geleia que também fica maravilhoso. Eu vou desligar o fogo aqui, também vou colocar em outro recipiente para poder esfriar. Vou colocar aqui, ó, nesse pratinho aqui de plástico mesmo, tá? Gente, tá aqui, ó, prontinho aqui no pratinho. Agora eu vou deixar aqui junto com o outro recheio e o bolo, né, que tá aqui tampado aqui, ó. E vou tá deixando esfriar, tá bom? Mas olha que geleia linda, maravilhosa, gente. Passado algumas horas, aqui estou eu de volta e olha a consistência que esse recheio fica depois que ele esfria, gente. Fica muito firme, muito bom para rechear o bolo mesmo. A geleia também já esfriou e agora eu vou desenformar o bolo para começar a montar. Nesse vídeo você vai ver eu montando esse bolo completamente com tudo que eu tenho em casa, que não é nada específico para quem é confeiteira, né? Mas isso não me limitou não, gente. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu faço. Como o meu bolo ficou um pouquinho estufadinho, uma pontinha, né, pra cima, então a primeira coisa que eu tô fazendo é tirando essa pontinha pra que ele fique bem retinho e nivelado, mas eu não vou descartar ela, eu vou guardar, porque talvez depois eu possa precisar, tá bom? E também tô tirando a casquinha mais grossa que ficou em volta do bolo.
Gente, olha como ficou essa massa. Não é aquela massa que fica desmanchando, quebrando à toa. Fica muito macia, fica muito boa mesmo para fazer bolo, tá bom? Sempre que eu vou fazer um bolinho aqui em casa, eu gosto de usar essa receita dessa massa, porque ela fica simplesmente perfeita. Eu passei a faca um pouquinho, tá? Raspei aí com a faca de serra essa parte aí que foi o fundo do bolo, né? Que como ela vai no meio, provavelmente, então eu raspei para não ficar aquela casca dura, tá? Depois disso, eu vou forrar aqui a mesma forma que eu usei para assar o bolo. Vou escolher aqui qual é a melhor parte que ficou aqui, para que seja o topo do bolo, né, a parte de cima do bolo. E já vou começar a montar, gente. Na montagem, vocês vão ver que não tem segredo, tá? Eu só vou intercalando e eu vou estar usando também aquela tampinha, lembra? Que eu cortei da parte de cima do bolo. Vou usar a parte de dentro, que é a parte mais clara, porque teve um local aí que ficou um pouquinho fundo, então eu vou tirar um pedacinho da parte de dentro dela aí, ó, só para nivelar para o bolo não ficar torto, tá bom? Aí eu vou molhar a massa, né? Improvisei mais uma vez um potinho com leite e açúcar e o meu pincel. E aí vou molhar a massa, vou colocar o recheio branco e a geleia de morango. E a geleia de morango também eu vou estar colocando mais no meio, gente, porque tem um negócio aí de que recheio de morango em bolo costuma escorrer. Então não quero correr o risco, como eu não tenho muita experiência com isso, né? Então, eu vou colocar mais no meio a geleia de morango, tá bom? Dado as dicas, é só seguir o mesmo passo a passo para a próxima camada de bolo. E depois nós vamos fechar aí com a sacolinha e vamos colocar lá na geladeira para depois a gente continuar com a parte final, que é confeitar esse bolo, ou seja, decorar esse bolo. Vou estar usando essa caixinha de 200 ml de chantilly, gente, é pouco sim, mas eu estou fazendo esse bolo com as coisas que sobraram, porque o bolo mesmo que eu fiz pro aniversário do Micael não é esse, tá? Esse eu tô fazendo para gravar aqui pro canal, porque o outro eu não gravei. Eu coloquei esse chantilly no congelador, gente, porque eu esqueci, como eu decidi gravar o vídeo aqui, então ele tava em temperatura ambiente e ele precisa estar bem gelado, tá? Precisa ter 12 horas aí de refrigeração, e como eu precisava rápido, então eu coloquei ele no congelador por 40 minutos, aí ficou bem geladinho. Aqui eu já coloquei na batedeira para bater aqui, comecei em velocidade baixa e depois aumentei para velocidade média, tá? Aí vou deixar bater, gente, até pegar aquela consistência onde a gente pega da colher e o chantilly não cai. Olha, gente, como vocês podem ver, o bolo ficou bem recheado, tá? Aquela quantidade de recheio. Para esse bolo que é pequeno, né? Não foi pouco recheio. Teve alguns lugares que ficou um pouquinho quebrado, a massa quebrou, né? Mas isso aí eu vou acertar depois ou no chantilly ou com aquele restinho de sobra do bolo. Aí, gente, não tem regra, eu só joguei o chantilly aqui e vou começar a alisar. Como o meu chantilly ficou no congelador, então ele acabou dando pedacinhos, né? Então, o ideal é ele ficar na geladeira de um dia para o outro, por 12 horas, para que ele não venha pegar a consistência de congelado.
Então, como o meu eu coloquei no congelador, ele acabou dando aí uns pedacinhos aí do chantilly congelado. Me deu um pouquinho de trabalho para deixar o bolo lisinho. Mas aí já fica a dica para vocês de colocar o chantilly um dia antes na geladeira para você não ter esse problema que eu tive aqui, tá? Aí eu só vou passar o chantilly, vou tentar alisar aqui com a minha faca mesmo. E aí simbora que no final tudo sempre dá certo. Eu fui tentar fazer uma decoração e usando o garfo, gente, porque no outro eu fiz, só que eu fiz no sentido contrário, né, puxando pra cima. Nesse eu fui tentar circular em volta de todo o bolo. E eu não sei se eu gostei muito não, mas vai ficar assim mesmo. Vou mostrar pra vocês o resultado de como ficou, lembrando que eu estava limitada, que eu só tinha uma caixinha aqui de chantilly. Mas assim, o sabor, gente, ficou sem igual, muito bom mesmo. Só façam aí na casa de vocês. Vou mostrar pra vocês o bolo cortado. Ele ficou assim inteiro. Não deu pra mim decorar melhor, porque não tinha mais o chantilly, tá bom? Mas o bolo ficou muito gostoso, ficou muito bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer aí na casa de vocês, para aquele momento em família, para aquele aniversário da criança, do maridão, ou até mesmo seu próprio aniversário, para você cantar parabéns e não deixar passar em branco essa data tão importante e tão especial que é comemorado mais um ano de vida.